E aí, marxistas e keynesianos, estou de volta depois de alguns dias. Vocês podem ver que agora o enquadramento do vídeo está um pouco melhor. Estava reestruturando meu quarto, reorganizando algumas coisas. Também coloquei uma tomadinha um pouco melhor aqui, para que eu possa ligar 4, 5 coisas, caso seja necessário enquanto eu estiver gravando. E hoje eu vou falar sobre a matéria da Folha de São Paulo sobre o ANCAP. E eu considero que essa seja uma das melhores matérias sobre anarcocapitalismo que eu já vi na minha vida. De verdade, eu estou me sentindo muito informado. Eu acredito que eu adquiri muito conhecimento com essa matéria. Eu acho que ela, juntando com a matéria do Intercept, realmente podem criar um tipo de arcabouço de conhecimento, um arcabouço epistemológico que nos faz pensar sobre o anarcocapitalismo. Inclusive, há uma refutação ao anarcocapitalismo aqui dentro dessa matéria que me fez voltar a ser estatista. Só que antes de falar sobre isso, eu quero dar alguns avisos e alguns recados. O primeiro é que você pode patrocinar o canal através do Apoia-se, sempre está aí na descrição em todos os vídeos. O segundo é, eu falo sobre diversos livros, falo sobre leitura aqui no canal. E por causa disso eu acabei me tornando um associado da Amazon. Então, na descrição dos vídeos sempre vai ter links que direcionam vocês para listas de leitura ou para livros em específico. E vocês comprando na Amazon através desses links, vocês ajudam a patrocinar o canal, porque é algo extremamente legal, né? Afinal de contas, vocês compram um livro para lerem, adquirir conhecimento. Eu ganho porque eu simplesmente estou fazendo publicidade de alguém que produz alguma coisa ao mesmo tempo que estou passando um pouco de conhecimento para vocês através dos vídeos. E a Amazon ganha dinheiro a partir do momento em que eu divulgo, outras pessoas compram por causa do fato de querer adquirir conhecimento, ou porque eu divulguei e eu ganho também, e todo mundo ganha. E isso é excelente porque não há agressão. Aliás, talvez isso seja ruim, porque não há agressão, sabe? A gente necessita de um pouco de agressão à propriedade privada ou algo do gênero. Mas vamos falar sobre a matéria da Folha aqui, porque realmente eu estou me sentindo muito mais estatista depois de eu ter lido essa matéria. Ainda bem que há algo tão engrandecedor na mídia atualmente quanto isso aqui. De verdade, eu acredito que é por causa de matérias boas como essa que a mídia tradicional não vai morrer. Por mais que ela seja uma matéria que está publicada online, não sei se ela foi publicada fisicamente também, mas ela ainda continua fazendo parte da mídia tradicional, né? Nada mais tradicional, nada mais superior do que a Folha de São Paulo. Ainda bem que existem matérias tão boas quanto essa. De verdade. Muito obrigado, Folha de São Paulo. Muito obrigado por tentáculo estatal, por nos fornecer tal conhecimento, sabe? Tal apoteose midiática, por assim dizer. Mas vamos lá. Metade do texto basicamente é dizendo, olha só, anarcocapitalismo é bobagem porque anarquia clássica se opunha às hierarquias sociais do Estado e também à propriedade privada. Então não dá para existir anarcocapitalismo porque o capitalismo é um modelo de produção que é baseado em propriedade privada. Isso condensando aqui a ideia ali. De verdade, esse é o melhor argumento que eu já vi contra o anarcocapitalismo. Eu achei sensacional. Eu nunca pensei nisso, sabe? Eu nunca pensei que o nome que você atribui a alguma coisa, ignorando o conceito dessa coisa, simplesmente ligando-se ao termo, né, aos símbolos que estão descritos ali, realmente fariam com que uma ideia se tornasse completamente errada. Sabe? É incrível. A capacidade argumentativa desse tipo de pessoa aqui é animalesca. Eu diria nem animalesca, né, porque estaria rebaixando. Eu diria angelical, porque estaria superior aos seres humanos, né? Agradeço a Deus por ter uma mídia tão boa quanto essa daqui. Eu acho que se juntar essa mídia e o Intercept, realmente a gente vai avançar muito no nosso conhecimento. O Brasil realmente vai para frente. É disso que a gente precisa. Muito obrigado, Folha de São Paulo. Só que é engraçado essa questão do nome, né? Porque você simplesmente pode trocar o nome, sabe? Então, beleza, você não gosta do termo anarcocapitalismo. E se for um livre mercadista? Ou se for um voluntarista? Ou se for uma pessoa que é basicamente anti-Estado, sabe? E aí? Será que não serve? Engraçado que eles sempre falam sobre anarcocapitalismo, mas nunca falam sobre libertarianismo no sentido da propriedade privada, né? Sempre é um ataque ao nome anarcocapitalismo, né? É porque, na verdade, eu acho que o nome anarcocapitalismo é um nome muito mais forte. Ele se torna muito mais aparente, porque anarquia, querendo ou não, é algo, inclusive, que está entranhado na cultura pop. Então, todo mundo fala sobre isso, sabe? Anarquia, 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 né? Inclusive, tem os caras aí que se acham o V de Vingança, ou se acham o Mr. Robot, tá ligado? Acham que fazem parte da Fuck Society e vão destruir o sistema financeiro de alguma forma completamente absurda, votando em políticos que se dizem
a favor da população, a favor da igualdade, quando na verdade as políticas que esses políticos defendem aumentam a concentração de riqueza nas mãos dessas grandes corporações que detêm também grande poder financeiro. Sabe, isso é completamente absurdo. Não sei se vocês já viram um meme, veja só, um anarcocapitalista falando sobre memes, não é? Olha só, isso invalidou completamente toda a argumentação dele. Não sei se vocês já viram um meme de uma bola anarcocapitalista e uma bola anarquista, né, clássica. Eu nem diria que isso está muito ligado com a teoria anarquista clássica, mas muito mais com os anarquistas que a gente vê hoje em dia. Mas eu tenho a ANCAP Ball lá e a bola anarquista. Aí o que é que ocorre? A bola ANCAP pergunta para outra bola anarquista lá: você é um anarquista? Você é contra o Estado? E ela diz: sim, sim, eu sou sim. Ah, mas você é contra a democracia? E ela diz: não, não, não sou. Mas você é contra impostos? Não, não, não sou. Você é contra a redistribuição de renda? Não, não, não sou. Então qual parte do Estado que você é contra? Ah, não, contra a polícia e contra o exército. Plá! Genial. Completamente genial. É disso que a gente precisa de memes para refutar esse tipo de babaquice. Mas, além disso, teve algumas outras coisas aqui que eu acho que são muito interessantes nessa matéria. Eu peguei um trecho em específico, vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: Estado e capitalismo estão intimamente relacionados e se mantêm mutuamente. A política e a economia não são separáveis. Da mesma forma, liberdade e igualdade não são noções antagônicas ou distintas, mas complementares. Isso aqui é genial. Isso aqui é o que a gente precisa para adquirir informação. Muito obrigado mais uma vez, Folha de São Paulo. Realmente estou revendo as teorias anarcocapitalistas, procurando falhas, porque realmente, depois de demonstrada tamanha sapiência acerca do anarcocapitalismo, realmente tudo cai por terra. Meu cachorro tá latindo ali fora, provavelmente é de alegria, porque ele escutou eu lendo isso aqui, sabe? Eu acho que, inclusive, ele se tornou um indivíduo de direito depois dele ter escutado eu falar essa frase aqui. O negócio foi fenomenal. Vamos destrinchar um pouquinho aqui. Estado e capitalismo são intimamente relacionados e se mantêm mutuamente. O problema aqui é que ele não fala exatamente o que ele está definindo como capitalismo aqui, né? Se ele está falando simplesmente no sentido que a maioria da esquerda se refere, que é basicamente a união do poder público com o poder privado para aumentar o controle social, que inclusive isso está muito mais ligado ao fascismo, mas isso é questão para outro vídeo. Se eles dizem que isso é capitalismo, realmente é verdade, tá ligado? Porque o corporativismo, que é o que os anarcocapitalistas utilizam, o termo que a gente utiliza para poder se referir a esse tipo de capitalismo que eles falam, realmente isso está certo. Por quê? Você tem indivíduos que têm um grande poder financeiro privado, comprando legisladores para que legisle em prol deles, impeça que haja uma concorrência no âmbito mercadológico onde ele atua, e assim o poder dele aumenta porque ele se torna ou um monopólio artificial ou algum tipo de oligopólio junto com outras empresas, sabe? Então, se for nesse sentido aqui, ok, tranquilo. Agora, o problema é que se você está falando de um capitalismo onde opera livremente o mercado, simplesmente as pessoas agindo sem que haja agressão à propriedade privada. Aí é completamente absurdo. A gente volta lá para o Franz Oppenheimer, que é uma das definições que eu mais gosto de Estado, né? Ele diz que o Estado é a organização dos meios políticos. Só que ele fala que a organização dos meios políticos, para ele, é uma organização baseada nos meios predatórios, sabe? Basicamente, o meio político é um meio parasitário, diferente do meio econômico, que é o meio onde você cria riqueza, onde você troca, é um meio mercadológico, por assim dizer, um livre mercado. Então, você tem a organização desses meios políticos, a sistematização dos processos predatórios de um determinado território, ou seja, ele é completamente um predador. Inclusive, quando ele fala aqui que política e economia não são separáveis, melhor dizendo, né? Exatamente como ele disse aqui, tem um erro aqui, tem um equívoco. A política realmente não consegue se desassociar da economia, porque ela parasita a economia. Os políticos parasitam a economia, eles sobrevivem da economia, do mercado, né? O mercado produz e os parasitas vão lá e sugam o que é produzido, pelo menos uma parte do que é produzido, né? Se você sugasse tudo, o incentivo para a produção seria tão grande, na verdade, o desincentivo para a produção seria tão grande que as pessoas diriam, olha, para que eu vou produzir se eles vão roubar tudo, sabe? Então, a política não consegue se desassociar da economia. Entretanto, contudo, todavia, a economia consegue se desassociar completamente da política. Isso é facilmente observado com as teorias a priori do anarcocapitalismo. Um parênteses aqui, que no final das contas, sempre que você vê algum tipo de anarquia sendo discutido, a gente está discutindo só como é que a sociedade vai se organizar sem o Estado, né? Na verdade, como é que ela vai finalmente se organizar, porque o que há agora é um caos criado pelo Estado.
Mas só o anarcocapitalismo tem teorias a priori, epistemologicamente, a priori falando, né, que sustentam as nossas teorias para a gente poder fundamentar o resto das nossas conjecturas, né? Por isso que a gente sempre fala tendência, né? É só uma conjectura. A gente usa essas tendências para poder teorizar como é que a gente vai se organizar sem o Estado. E aí nessa questão aqui, justamente, a economia consegue se desassociar completamente da política. Inclusive, sempre que um político chega lá e põe uma nova barreira no mercado, o mercado está sempre tentando circular aquela barreira, ou tentando cavar por debaixo dela, ou tentando criar uma escada para que as pessoas possam pular por essa barreira, sabe? Subir a barreira e pular dela. Porque o negócio realmente é complicado. A gente para pensar nisso e a gente chega a algumas conclusões. Imagina, por exemplo, que há regulamentações de transporte. Aí chega a Uber, tá ligado? E aí depois o governo, sei lá, regula o Uber. E aí vai chegar uma nova tecnologia fornecendo um novo tipo de serviço que vai substituir esses serviços anteriores que serão regulados. Chegará ao ponto, isso sendo bem otimista, o que eu não acredito que sou, acho que o mundo vai acabar antes disso, vai chegar um momento em que o Estado não vai conseguir mais controlar a tecnologia. Inclusive, hoje em dia, abrindo só uma brechinha aqui de otimismo, hoje em dia já há tecnologias que o Estado não consegue controlar. Blockchain, por exemplo. Mas aí a gente parte para o final aqui. Da mesma forma que liberdade e igualdade não são noções antagônicas ou distintas, mas complementares. O problema aqui é que ele não descreve exatamente o que ele está querendo dizer com liberdade ou com igualdade. Isso permite que você tenha uma brecha para relativizar os conceitos que você está tentando passar, né? Porque se você fala, por exemplo, de liberdade e igualdade, os libertários defendem, de algum modo, liberdade e igualdade como sendo corolários da propriedade privada. Porque o que é que você tem? O direito que você tem é o direito de usar a sua propriedade, da liberdade de usar a sua propriedade como você quiser, desde que você não agrida outros indivíduos, e esse direito é igual para todas as pessoas. Então, poderia-se dizer que um anarcocapitalista, um libertário, defende a igualdade e a liberdade. Só que, muito provavelmente, o que eles estão querendo dizer aqui com liberdade e igualdade, na verdade, é justamente o contrário. É a defesa de você ter uma liberdade meio que uma liberdade velada, sabe? Uma liberdade completamente fictícia, de você acreditar que o Estado pode te dar a liberdade, o que é completamente absurdo. Do mesmo jeito sobre a igualdade, né? Muito fala-se sobre a igualdade, 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 e o problema é que se a igualdade for forçada, você meio que já matou a liberdade, né? Você está forçando as pessoas a terem mesmas igualdades de oportunidade ou esse tipo de coisa, ou justiça social, por assim dizer. Então você já matou completamente a liberdade dos indivíduos. Eu tenho, sei lá, R$ 1.000 e eu quero gastar esses R$ 1.000 com algo pra mim, certo? Eu tenho essa liberdade. Mas aí o Estado diz, olha só, eu só vou permitir que tu gaste 800, 200, tu vai ter que me entregar porque eu vou dar pra outra pessoa para que essa pessoa se torne um pouquinho mais igual a você. O que é completamente absurdo. Então, ou você tem a igualdade ou você tem a liberdade. As duas coisas não dá pra ter. Inclusive, é muito comum ver a galera mais de direita dizendo assim que a igualdade que os socialistas defendem é a igualdade da miséria. Bom, depois eles falam sobre uma questão aqui que basicamente é o único ponto onde eu considero que eles acertaram, que é uma frase bem simples, que é: a noção do Estado mínimo é uma ficção teórica. Pronto. Foi isso aí que eles acertaram na matéria deles, né? Inclusive um cara chegou aqui para comentar que todo mundo sempre erra quando vai falar sobre anarcocapitalismo. Não, a Folha de São Paulo acertou aqui. Não, na verdade ela acertou em tudo, né? Porque ela é realmente a mídia que a gente precisa para poder evoluir como espécie. Mas nessa questão aqui, velho, ela acertou mais ainda, né? A noção de Estado mínimo é uma ficção teórica. Não dá pra você acreditar em um tipo de Estado mínimo que não vai se expandir, porque ele não tem nenhum incentivo para não se expandir. Tu dá só o controle de duas coisas pro Estado: segurança, né? Justiça em geral, e o monopólio das armas. Poxa, só isso, né, cara? Só isso. Meu Deus do céu, o que é que uma pessoa precisa? Meu Deus, perfeito. Ele nunca vai se expandir, né? Tu diz, olha só, tu pode controlar a vida das pessoas como tu quiser e tu tem as armas para poder fazer isso do jeito que tu quiser. Mas essa pessoa não vai aumentar o poder dela. Ela não vai tentar degradar as outras relações para que tenha um ganho próprio. Ela de verdade não vai aumentar o seu poder. No caso do Estado, não vai se expandir, não é mesmo? E com isso eu vou deixando esse vídeo por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e comentem o que, é que vocês acharam desse novo enquadramento e tal, se está melhorando. Espero que consiga trazer mais qualidade para vocês em breve, tá? Lembrem-se, links de livros na descrição e o apoio também está aí embaixo. Valeu, falou e fui.